Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 13 a 25, e nosso assunto hoje é escolha certa. Vamos ler a palavra de Deus. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma voz eles gritaram: acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o! Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade dele. Vejamos algumas declarações de Pilatos sobre Jesus neste texto. Versículo 14 diz: eu o examinei na presença de todos vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. No versículo 15 ele diz: ele nada fez que mereça a morte. Versículo 22 ele repete: não encontrei nele nada digno de morte. E o versículo 24 mostra a sua decisão contraditória a todas as suas conclusões. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, contrariando completamente a sua consciência. Pilatos aceita ser manipulado pela pressão popular. Até que ponto a pressão dos outros influencia nas minhas decisões? Até que ponto a minha maneira de viver é afetada por aquilo que os outros pensam ou falam? Quanto pesa nas minhas decisões a opinião dos outros? O que eu faço mais pelos outros do que por minha própria consciência? A quem eu estou tentando agradar com o meu jeito de viver e com as coisas que eu faço? Eu estou comprometido com a vontade de quem? Vamos considerar algumas possibilidades. Com a minha própria vontade? Eu faço o que eu quero. Ok. Vamos considerar isso. Minha própria vontade pode estar contaminada pela minha natureza pecadora e estar me levando para muito longe dos propósitos que eu mesmo tenho para a minha vida e para aquilo que Deus quer para mim. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos capítulo 7, 19: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. A minha natureza pecadora me leva a fazer coisas que depois eu chego à conclusão: isso não era o que eu queria, isso não era o bem que eu queria, eu acabei fazendo o mal que eu não queria fazer.
Então eu não posso estar comprometido com a minha própria vontade. Eu posso sim ter a minha própria vontade, submetê-la a Deus, orar a respeito dela e se Deus aprovar, então eu sigo rumo à minha vontade. Mas devo estar sempre disposto a submeter a minha vontade à vontade suprema de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha não é. Jesus orou pedindo para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E ali ele nos deu o exemplo de como nós devemos nos conduzir nessa vida. A minha própria vontade não deve ser o rumo que eu darei para todas as minhas escolhas. A vontade de Deus prevalece sobre a minha própria vontade. Você já se pegou alguma vez fazendo isso que o apóstolo Paulo disse que acontecia aqui? Quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal? Alguma vez isso já aconteceu com você? Você acordou de manhã e disse: hoje eu não vou me irritar, eu quero viver um dia tranquilo, e dentro de poucos instantes já se pegou irritado? Você já fez alguma vez um plano? Hoje eu não vou comer doce em exagero, eu não vou comer chocolate em exagero, hoje eu vou me conter, e quando você viu, estava atolado fazendo aquilo que não queria. Você já se pegou fazendo: hoje eu não vou beber bebida alcoólica, e acaba se embriagando logo pela manhã. Você que luta com vícios como o cigarro, a droga, quantas vezes fez plano de abandonar isso e não conseguiu? Por quê? Porque a nossa vontade pode estar contaminada pela nossa natureza pecadora, precisando de um resgate poderoso que vem de Deus na nossa vida. Eu estou comprometido com a vontade de quem? A vontade dos outros? Tem muita gente que vive em função do que os outros pensam. Muito, quando eu digo, é muito, muito, muito. Não é pouco. Muitas vezes eu sou afetado com isso. Muitas vezes você é afetado com isso. Muitas vezes a opinião dos outros nos leva a fazer coisas que nós não queríamos fazer, mas fazemos para não dar o que falar, fazemos para não causar. E então nós não estamos cumprindo exatamente aquilo que está nem no nosso coração, nem no coração de Deus, para querer estar bem com outras pessoas. O mundo, ele cobra muito e ele faz muita pressão sobre todos nós. Mas devemos lembrar o que a Bíblia diz a respeito do mundo. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então a influência maligna no mundo e o pensamento do povo não significa que é o pensamento de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo pode significar grave engano, grave erro, porque aquela desculpa de que todo mundo faz, por isso está certo, não é verdade. O que todo mundo faz pode estar completamente errado, porque o mundo jaz no maligno. Nós que somos nascidos de Deus, temos que estar atentos para comprometer a nossa vontade em fazer a vontade do nosso Deus. A Bíblia nos adverte em 1 João capítulo 2, versículo 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não vamos deixar que o mundo dite a nossa maneira de viver. Não vale a pena viver pensando em fazer a vontade dos outros. O mundo e a sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer. O mundo pode estar sendo influenciado pelo maligno, mas nós somos nascidos de Deus e podemos ser dirigidos pelo nosso Deus. Fazer a vontade de Deus é muito mais relevante do que ficar preocupado com a vontade dos outros. Agradar a Deus é muito mais relevante do que agradar aos outros. Eu estou comprometido com a vontade de quem? Com a vontade de Deus? Maravilha, é isso mesmo que Deus espera que a gente faça.
Se esta é a minha escolha, então eu estou em bom caminho. Então eu devo empenhar-me nisso. Não devo me conformar com este mundo, mas eu devo transformar-me pela renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu devo buscar entender a vontade de Deus. Só estando muito bem posicionado em querer fazer a vontade de Deus é que eu vou conseguir realizá-la. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Você precisa desejar muito agradar a Deus. Você precisa desejar de todo o seu coração fazer a vontade de Deus. E Deus se empenhará junto com você para que você alcance o objetivo que está ardendo aí em seu coração. Se você deseja fazer a vontade de Deus com esta fé, com essa vontade, Deus vai te conceder isso que o seu coração está desejando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele afirmou: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O desejo de receber a aprovação dos outros pode me atrapalhar de receber a aprovação de Deus. O desejo de receber a aprovação dos outros pode me impedir de desenvolver meus dons, meus talentos, minhas habilidades e de cumprir o meu ministério. Se eu estivesse tentando fazer a vontade dos outros, eu não seria servo de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Para servir a Cristo, nós não podemos estar preocupados em querer receber a aprovação das pessoas. Pilatos, ele falhou com a sua própria consciência. Ele falhou para com Jesus Cristo, porque ele cedeu à pressão dos outros. Ele declarou: eu examinei este homem na presença de vocês e está provado que ele é inocente. Herodes também percebeu isso porque ele devolveu Jesus para nós sem apresentar nenhuma acusação contra ele. Ele não merece ser condenado. Mas Pilatos decidiu fazer a vontade deles e entregou Jesus à vontade deles e libertou um rebelde, um homem envolvido em uma insurreição, um homem envolvido em uma revolta contra os poderes constituídos, e libertou um homem que era assassino. E o povo de Israel? O que fizeram os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo? Eles escolheram um bandido e condenaram um inocente. Eles rejeitaram o autor da vida e escolheram um assassino. Rejeitaram aquele que foi obediente até a morte e escolheram um rebelde. Eles assumiram a responsabilidade dos seus atos perversos para sofrer as consequências que esses atos mereciam. Em Mateus capítulo 27, versículo 25, depois que Pilatos diz para eles: olha, eu estou lavando as minhas mãos porque esse homem é inocente, o problema fica aí com vocês. Eles então disseram, todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que levou esse povo a errar tanto assim? João capítulo 12, versículo 42 e 43 diz que muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Tinha muito entre aquele povo que agora ali estava junto gritando crucificam, que chegou a crer em Jesus, mas eles queriam estar bem com os fariseus. A pressão
de outras pessoas, o desejo de querer agradar outras pessoas, querer estar bem na sociedade, estava atrapalhando esse povo. Não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Preferiram estar bem com os homens do que estar bem com Deus. Creram nele, mas não o confessavam, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Creram nele, mas não se batizaram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queriam mais agradar as pessoas do que agradar a Deus. Creram nele, mas não se envolveram na evangelização mundial, porque queriam mais agradar pessoas do que agradar a Deus. Creram nele, mas não contavam isso para as outras pessoas, porque preferiram ser aprovados pelas pessoas do que serem aprovados por Deus. Isso é lamentável, mas pode acontecer com a nossa geração também. Tudo que antes foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, para nós não repetirmos os mesmos erros. Vamos orar. Senhor Jesus, eu peço que neste momento o Teu Espírito Santo aplique essa palavra ao coração de cada um de nós. Ajude-nos a não repetir os erros que foram cometidos na geração de Jesus. Erros cometidos por Pilatos, que preferiu a aprovação dos judeus do que a aprovação do Senhor. Erros cometidos pelo povo de Israel, pelas autoridades de Israel, que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Perdoa, Senhor, as vezes que nós temos cometido esse mesmo erro, e ajuda-nos daqui para frente a fazer a escolha certa. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você seja uma bênção na sua vida. Que você seja quem Deus espera que você seja. Em nome de Jesus.